como é que pessoas imperfeitas podem se relacionar com uma divindade perfeita? Essa é, sem dúvida, uma das questões mais antigas da humanidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como o apóstolo Paulo constrói um argumento simplesmente revolucionário sobre isso, bem ali nos primeiros capítulos do livro de Romanos. Pois é, logo de início, o apóstolo Paulo já vai direto ao ponto. Ele não foge da questão mais difícil. Como é que um ser humano, com todas as suas falhas, pode ser visto como justo diante de um padrão divino que é perfeito? É um verdadeiro quebra-cabeça teológico, e ele se propõe a montar todas as peças pra gente. Então, vamos ao primeiro passo. Antes de apresentar qualquer tipo de cura, Paulo faz um diagnóstico bem profundo. Ele vai, de forma muito meticulosa, construindo um caso para provar que essa condição humana de injustiça não é um problema de alguns, mas sim uma realidade que atinge todo mundo. O argumento dele começa com uma ideia bem simples. A evidência de Deus está por toda parte, na própria criação. Só que Paulo afirma que a humanidade, de um modo geral, escolheu ignorar essa verdade que está na cara, trocando o que é divino pelo que é mundano. E isso, segundo ele, foi o que deu início a uma espiral de decadência, tanto moral quanto espiritual. Mas bem quando a gente pensa que o argumento é só sobre eles, sabe, aqueles que vivem em rebelião aberta, Paulo vira o espelho. De repente, o foco muda para a pessoa moral, para a pessoa religiosa, e aí o argumento toma um rumo totalmente inesperado. Ele basicamente escancara a hipocrisia de julgar os outros por certas coisas enquanto se é culpado das mesmas. O ponto dele é que não importa o caminho, seja alguém abertamente rebelde ou alguém que se acha justo por dentro, o resultado final é o mesmo. Todo mundo é culpado. Então, depois de colocar esses dois grupos, o rebelde e o religioso, no mesmo patamar, Paulo age quase como um promotor num tribunal. Ele encerra o caso dele e o veredito que ele apresenta é chocante e universal. A gente poderia pensar que a solução óbvia seria, é só seguir a lei de Deus, certo? Mas Paulo vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele explica que a lei nunca foi feita para ser a cura. Ela funciona mais como um espelho, sabe? Um espelho de altíssima definição. Ela não conserta as nossas falhas. Ela apenas mostra exatamente onde elas estão, com uma clareza que chega a ser desconfortável. E isso nos leva ao ponto crucial, o fundo do poço da narrativa. O veredito é esse: culpado. Para todos, não existe um justo, nenhum sequer. E é exatamente aqui, no ponto mais sombrio do argumento, quando a humanidade inteira é declarada culpada e a situação parece não ter saída, que Paulo introduz uma virada de chave, uma mudança de tom tão radical que redefine absolutamente tudo. É uma reviravolta completa. Com essas duas palavrinhas, mas agora, Paulo muda o foco do que a humanidade fez de errado para algo que Deus fez de certo. Ele passa do problema universal para uma solução divina, uma solução surpreendente e totalmente inesperada. É aqui que ele apresenta um novo tipo de justiça. Não uma que a gente alcança por esforço próprio, mas uma que vem de Deus como um presente. E esse é o conceito central de tudo: a justificação. Ok, então como é que se recebe essa justiça? Paulo explica que ela não é conquistada por mérito ou por seguir um monte de regras. Pelo contrário, é um presente, um dom gratuito que é recebido simplesmente pela fé. E o mais incrível, está disponível para todo mundo, sem nenhuma distinção. Mas aí alguém podia argumentar: peraí, mas essa ideia de fé não é algo novo demais? Para provar que não é, Paulo vai buscar lá no fundo da história judaica e apresenta a sua principal testemunha para fortalecer o caso dele. E essa testemunha é ninguém menos que Abraão, o pai reverenciado da fé judaica. Ele é apresentado como a prova máxima da justificação pela fé. E aqui está o ponto crucial, a chave de tudo: a cronologia. A fé de Abraão foi considerada como justiça por Deus centenas de anos antes da lei de Moisés sequer existir. Isso prova que o caminho da fé sempre veio primeiro. E isso ilustra de forma brilhante o ponto de Paulo. Ser considerado justo por Deus sempre foi uma questão de fé, e não de performance ou de obras. Abraão se torna, então, o grande modelo para todos que creem. E assim, o argumento se completa. Partindo de um problema universal de injustiça, Paulo nos conduz a uma solução também universal, que vem através da graça. A conclusão nos deixa com essa pergunta transformadora: se a justiça não é algo que a gente conquista, mas um presente que a gente recebe, como é que isso não muda absolutamente tudo?